Alô, meu nome é Gabriel Maia e hoje a gente vai conversar sobre livros que têm protagonistas infantis que são só maravilhosos. Esses dias eu andei lendo no audiobook e também no livro físico Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. E nesse livro a gente acompanha a história dos dois protagonistas desde que eles são crianças, e os dois são crianças muito legais de acompanhar. A menina fica cega quando ela é muito novinha e ela tem que se adaptar à nova realidade dela. E o garoto é super curioso e ele acaba descobrindo que ele tem uma habilidade pra mexer em rádios, e rádios eram muito importantes nessa fase aqui da história. E agora eu já cheguei na parte do livro que eles não são mais criancinhas, a gente já viu eles bem crescidinhos. E eu tô com saudade deles crianças, e aí eu comecei a pensar, eles não são as primeiras crianças muito legais que eu encontrei na literatura. E o primeiro personagem que eu lembrei logo de cara foi o Ninguém Owens do livro do Cemitério, do Neil Gaiman. Quando a gente conhece o Ninguém Owens, na verdade, os pais dele estão sendo assassinados e ele foge para um cemitério, e é nesse cemitério que ele vai ser criado. Lá tem fantasmas e várias outras criaturinhas mitológicas que vão ajudar o Ninguém a entender como que a vida funciona. E o livro inteiro, basicamente, é o Ninguém Owens se perguntando como é que aquilo ali funciona, por que essa coisa é desse jeito, como é que isso aqui funciona, por que aquele negócio é daquele jeito. E apesar de ele ser muito novo, ele é um personagem que tem muita evolução. O Ninguém é muito atento, ele é muito curioso o tempo inteiro, e ele é um personagem que vai ganhando mais e mais textura conforme o livro vai passando. É muito bacana acompanhar a história dele aqui. Outra personagem que também tem uma evolução maravilhosa ao longo da história é a Caitlin de Passarinha, que foi escrito pela Catherine Erskine. Diferente do livro do Cemitério, essa história aqui se passa num período de tempo muito curto, eu acho que é no máximo 1 ano que tem na história. E nesse 1 ano a Caitlin tá passando por um período de luto, porque o irmão dela acabou de falecer. E eles moram numa cidade pequena, a morte dele foi um negócio super traumático, muitas outras pessoas morreram na mesma época. Além dessa questão do luto, a Caitlin também tem a síndrome de Asperger, que muda bastante a maneira como ela lida com as pessoas. Ela é meio que super sincera, se ela sente alguma coisa, ela fala na mesma hora pra pessoa que fez ela sentir aquilo, e é assim que ela funciona. Daí nesse livro inteiro ela vai ter meio que uma tutora que vai explicar pra ela o que é empatia e vai mostrar pra ela como que ela pode aplicar a empatia na vida dela e como isso pode fazer as coisas todas muito mais fáceis. Por sinal, uma lição que todo mundo devia de vez em quando dar uma lembradinha, né? Ah, e Passarinha foi a primeira resenha que eu fiz aqui no canal, eu acho que foi até o primeiro vídeo de Booktube que eu publiquei aqui no canal. É uma resenha muito feinha, muito longa, muito mal filmada, mas enfim, se vocês quiserem ver, vai lá dar uma olhada. Outro livro que tem crianças que eu gosto muito é Os Goonies, escrito pelo James Cameron, publicado no Brasil pela editora Dark Side. Esse livro e o filme dos Goonies foram escritos na mesma época, eu acho que foram até lançados na mesma época. E ele, na verdade, é uma grande história de amizade entre vários meninos que têm ali seus 13 anos, acho que o mais velho tem 16. Eles todos se juntam pra tentar encontrar o tesouro, pra tentar salvar o bairro deles de ser demolido e aí virar um campo de golfe. Mas a coisa mais legal desse livro e do filme também é que fica bem claro como cada personagem tem uma participação na tentativa de encontrar o tesouro. Todo mundo tem um papel a cumprir, todo mundo tem uma pequena habilidade que serve pra alguma coisa, e eles funcionam muito bem como grupo, e talvez se eles estivessem sozinhos eles não conseguissem ir tão longe. E se você gostou desse vídeo, aproveita pra deixar seu like logo aqui embaixo, e se essa for sua primeira vez aqui pelo canal, eu tô aqui 2 vezes por semana, então não se esquece de se inscrever. Outro protagonista maravilhoso tá num dos melhores livros que eu li ano passado, que foi O Chamado do Monstro, do Patrick Ness, que é uma ideia original da Siobhan Dowd. O Connor tem ali entre seus 12 e 13 anos, ele tá numa dinâmica familiar muito complicada, porque a mãe dele tá muito doente, a avó dele é uma pessoa que ele não gosta nem um pouco, e o pai dele mora muito longe. E o que eu mais gosto no Connor como personagem é que ele é de longe uma das crianças mais complexas que eu já li até hoje. Ele se recusa de todas as formas possíveis a ser tratado como o menino coitadinho que vai perder a mãe. Ao mesmo tempo ele tenta cuidar da mãe dele, salvar a mãe dele do que tá acontecendo. E esse livro todo é grande história do amadurecimento emocional do Connor, como que ele aprende a entender as coisas que estão acontecendo perto dele, como que ele enxerga o que tá acontecendo com ele nessa história toda. E esse livro tem metáforas lindíssimas sobre pessoas e monstros e situações difíceis e horrorosas, e enfim, muito legal. Outro livro que eu gosto bastante, que também tem um monte de crianças envolvidas, é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Os Capitães da Areia são meninos de rua que moram sozinhos, eles não têm família, não tem ninguém que cuide deles, então eles se juntaram e fica todo mundo cuidando um do outro. Assim como nos Goonies, aqui a gente também tem aquela sensação de união e de que tem uma grande proteção rolando entre todos eles, mas as relações aqui são bem mais complexas, a dinâmica entre eles é bem mais elaborada, tem alguns deles que ocupam posição de poder e de liderança no grupo. O Jorge Amado explora bem os vínculos emocionais que cada um deles tem no grupo, e a gente vê diferenças até de ideologia de vida mesmo nesses meninos. São crianças com comportamento de criança, com personalidade de criança, mas eles são respeitados como personagens como se fossem adultos. E o último livro que eu vou trazer hoje é Lua de Larvas, da Sally Gardner, que tem como protagonista o Standish Treadwell, e ele tem seus 15 aninhos. Esse livro é narrado em primeira pessoa, então a gente tem um olhar direto da cabeça do Standish, e o Standish é uma das crianças mais zoadas da escola porque ele tem um olho de cada cor e também porque ele não se dá muito bem nos testes. E ele vive num lugar que é comandado por um governo totalitarista,
protagonista que meio que tá controlando a vida de todo mundo. A gente tem uma atmosfera muito forte de medo e de opressão na história. E o Standish é justamente a pessoa mais sensível, mais delicada, mais humana que tem nesse povo todo. E apesar de tudo, apesar de ele ter todos os motivos do mundo pra viver com medo o tempo inteiro, ele é um dos personagens mais corajosos dessa história e as ações dele vão mudar bastante o curso de tudo que acontece aqui. E é isso, essa foi minha lista com os meus protagonistas infantis favoritos. Eles têm todos entre 12 e 15 anos, tem gente que vai chamar isso de adolescente, mas de qualquer forma são histórias de amadurecimento, histórias de crescimento, histórias em que as crianças fazem o máximo possível da infância delas. E eu gosto muito quando eu encontro esse tipo de personagem que ajuda a tirar aquele estigma de que criança é só bolo de chocolate e quebrar vidro pela casa. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês não me acompanham ainda, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição. E é isso! Meu nome é Gabriel Maia e esse vídeo acabou.